O que que você quer? Você vai fazer uma pergunta inicial? Não. Quero que você. Você lembra a data de quando você descobriu que você estava grávida? Você lembra como é que foi? Você pode começar, tipo, igual o filme. Porque assim, hoje ser mãe é uma coisa, com um filho pequeno é outra. Ser mãe de criança é uma coisa, ser mãe de adulto é outro. Os momentos mudam, mas os problemas continuam. Eles só vão mudando de ciclo, Sim, pode. né? Eu ser mãe? Não. Nunca foi meus planos ser mãe, né? Ter uma gestação, enfim. É, Foi estranho, porque eu fiquei grávida aos 15 anos. E foi engraçado porque, assim, eu levei um susto quando eu descobri, porque, assim, eu não tive uma gestação. Eu fui mãe praticamente sem gestar, porque eu descobri que eu estava grávida, eu já tinha 6 meses de gestação. Então, praticamente eu tive 2 meses só, para realmente resolver tudo o que tinha que ser resolvido. A partir do momento que eu descobri que estava grávida, fazer exames, verificar se estava tudo em ordem, enfim, todo aquele processo, todo aquele protocolo de pré-natal, tudo muito rápido para aquele tempo realmente que me sobrava de gestação. Então, assim, foi um susto de saber que eu estava grávida, uma coisa que jamais esteve nos meus planos, e a questão de conduzir essa gestação curta. Então, assim, me lembro que eu fiquei sabendo que eu estava grávida 15, né? Em janeiro, no meio de janeiro, mais ou menos. E até foi engraçado que quando a médica olhou para mim, fez um exame, ela disse: "Você está grávida". Eu olhei para ela e disse: "Tem certeza disso?" E foi muito engraçado que ela olhou para mim e falou assim: "Como que eu tenho certeza? Lógico que eu tenho certeza. Você já está com 6 meses de gravidez." Foi um choque. Uma menina, 15 anos, olha pra médica e ela fala: "Você está grávida aí?" Eu falo assim: "Oi? O que tá acontecendo?" E 2 meses de gravidez para resolver tudo. E março, poucos dias depois do meu aniversário, minha filha veio ao mundo, Andressa, hoje com 25 anos. Então, assim, foi esse desafio de 2 meses de gestação, esse susto, mas eu não tinha nem tempo, né? Porque eu tinha que digerir e já resolver tudo para que ela nascesse. E sadia, né? Graças a Deus ela nasceu saudável e nunca teve nenhum problema quanto a isso. Eu sou Karen Bressan, né? Muitos me conhecem como Chef Karen, mas hoje eu falando realmente como Karen é até engraçado, né? Esse lado que poucos conhecem o desafio que eu tive de ser mãe. Muitos conhecem minha filha, mas não sabem tudo que eu passei dessa questão de ser mãe. Foi complicado N motivos, não só pela idade, não só pelo preconceito de 25 anos atrás, de estar grávida, né, com essa idade, enfim. E eu lembro uma frase muito pesada que eu ouvi, a sua vida acabou, entre aspas, porque tudo que você tem, tudo que você constrói hoje para você, em questão de escola, disso, de aquilo, de bens, vai ser para sua filha, não vai ser mais para você. E eu me assustei com aquilo e ao mesmo tempo eu me senti assim, poxa, ela tá me roubando, porque tudo que era para ser meu agora vai ser dela e foi estranho para mim entender e conduzir toda a mudança da minha vida nessa idade. Eu tive total apoio do pai, enfim, nos casamos no período. A Andressa foi no casamento porque a gente se casou um mês depois que ela nasceu, porque daí a gente deu prioridade de cuidar dela, dessa pequena gestação, né, para depois pensar efetivamente num casamento, enfim. Mas isso foi o menor dos problemas. Mas assim, digerir o ser mãe para uma pessoa que nunca sonhou em ser mãe foi muito estranho, né? E ter que literalmente engolir que a partir do momento você é mãe. Eu não tinha noção alguma de como cuidar de uma criança.
eu não entendia e ficava extremamente irritada na questão de a criança está chorando e eu tenho que adivinhar o que ela está sentindo, o que está acontecendo. Eu não tinha paciência para amamentar, eu amamentei 30 dias só. Doía, era chato, então todo aquele negócio de, ai, que lindo amamentar, ai, que legal estar. Não, não era legal, doía, eu chorava. Quando eu ia tirar do peito, ela sugava, daí eu chorava mais ainda e ficava irritada, enfim. E daí ela chorava porque estava com fome, não fazia sentido eu ficar amamentando, porque se ela chorava de fome e eu sofria de dor, enfim. E aí parei de amamentar com 30 dias. Porque assim, não estava preparada para ser mãe. Não era aquele momento lindo, tipo, eu passei 9 meses esperando nascer, isso aqui. Então foi meio traumático esse início de mãe. Chorar e não saber o que está acontecendo. Ai, dá comida, não parou. Ai, será que é cólica? Será que é aquilo? Eu não tinha essa paciência do entender uma criança. E isso minha mãe me deu muito apoio. Então eu falo assim que esse período de cuidar da minha filha, de entender esse processo de uma criança nascida, recém-nascida, realmente quem teve esses cuidados, se não fosse minha mãe, eu não sei o que seria da minha filha. Porque eu fazia os processos básicos, ela não parava e falava assim, tô mãe, ela não para comigo, não para de orar comigo, resolve. E ela que tinha aquele cuidado, aquela atenção e aquela paciência do ser mãe. Então eu falo que assim, a minha filha, quando pequenininha, minha mãe era praticamente a mãe dela, porque ela que tinha aquela maturidade de ser mãe. Mas assim, era uma criança praticamente cuidando de uma criança, então eu não tinha a maturidade que eu tenho total certeza que há necessidade de ter para ser mãe, né? Para ter uma gestação gostosa, uma gestação cuidada e principalmente que você tenha todos os protocolos de saúde e de cuidados para que essa criança nasça sadia e que você aprenda nesse período, né, nesse tempo, como cuidar e como conduzir todas as situações. Então, acho que me faltou sim, e eu acho que é fundamental para qualquer pessoa que queira ser mãe entender todo o processo antes de realmente ter uma gestação. Bom, outros desafios que eu passei e que vão mudando ano a ano, a questão de ser mãe, né? Tranquilidade nunca vamos ter. Vai mudando os problemas. Minha filha hoje tem 25 anos, então assim, já mudaram os problemas, mas sempre vão existi-los, obviamente, né? Os medos, as angústias, elas só vão mudando. Os processos estão assim, é o falar, é o andar, é o correr, é o dirigir, é o andar de moto, enfim, né? Então assim, você tem todos esses medos dos estudos, de cuidado de escolher carreira, enfim. Então você vai acompanhando e só vai mudando aí a sua rota. Mas assim, ser mãe dentro desse processo, inicialmente que eu tive que mudar a rota da minha vida, então eu imaginava um estilo de carreira de acabar, eu estava no ensino médio quando ela nasceu, eu não parei de estudar por isso, com 30 dias eu voltei a trabalhar e voltei a estudar, então eu trabalhava o dia todo, estudava à noite, então eu só via realmente à noite, né, na hora de dormir e ficava um pouquíssimo tempo com ela. Então isso também nos distanciava nessa questão desse afeto e até desse cuidado. Então, obviamente que ela ia parar de chorar com a minha mãe, que ficava com ela o dia todo. Eu era praticamente uma estranha que ficava poucas horas do dia com ela. Era óbvio, né? Que ela entendia muito mais o colo da minha mãe do que o meu. E me doía, obviamente, né? Minha mãe pegava no colo, ela parava de chorar. Pegava comigo, eu parecia uma estranha. Mas, né? Na idade era a vida que segue. Ela parou com a minha mãe, vou dormir. Vão passando os anos. Eu voltei a estudar, mas assim, a partir do momento que você não é mais sozinha, você tem que pensar em condições de escolhas da sua vida. Então, assim, o que eu vou estudar, aonde eu vou estudar. Então, assim, não é mais uma adolescente com 17, 18 anos que vai poder sair da casa dos pais, estudar onde quiser, pegar uma escola que você vai morar numa república, enfim, não mais. Então, eu tinha que fazer toda uma análise
até por questões de custos, enfim, era, né, minha vida virou de pernas pro ar. Mudei muita coisa, mudei a rota, principalmente do estudo, esperei por muitos anos para conseguir voltar para uma vida acadêmica, para estudar realmente o que eu queria, o que eu gostava, após ela ter uma idade que ela pudesse realmente ficar longe de mim com segurança. Então eu voltei a estudar e fazer um ensino superior quando ela tinha 7 anos. Então eu parei praticamente essa minha parte acadêmica durante 7 anos. E posterior eu voltei. Aí quando eu voltei, veio o desafio de ter que estar longe. Eu precisava estar longe porque o que eu queria estudar não tinha na minha cidade. E ao mesmo tempo eu não teria como levá-la comigo até pela carga horária de estudo e as coisas que eu tinha que fazer dentro desse período de 2 anos de estudo, que seria um estudo intenso dentro da gastronomia. E eu tive que fazer escolhas. Escolhas pensando no futuro dela. Eu queria ser uma profissional, eu queria ter um estudo, queria. Mas eu pensava que eu precisava daquele tempo longe para que eu tivesse uma carreira sólida, para que lá na frente ela pudesse ter futuro. Então foi basicamente isso que eu tive que mudar essa chavinha. Foi muito dolorido, porque por mais que eu não tinha, não era aquela mãe de estar 24 horas grudada com o filho, mas a partir do momento que você tem que olhar para o seu filho e dizer: a gente vai se ver a cada 15 dias. Dói. Hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, é fácil você viajar, que nem hoje eu viajo bastante, enfim. Mas eu falo com ela diariamente. Mas assim, manda um WhatsApp, abre uma chamada de vídeo, você tá no Instagram, então ela tá me acompanhando, ela sabe, mas você saiu, pegou viagem, tá na viagem, tá na estrada, isso e aquilo, tá trabalhando, tá. Então assim, a gente consegue se acompanhar 24 horas, a gente consegue se ver, consegue abrir uma videochamada, enfim, a tecnologia, mesmo estando longe, nós estamos próximos. Mas há mais de 15 anos atrás, isso não era possível. A gente tinha SMS. Estava começando a ter o celular, enfim, nem era todo mundo que tinha celular, tal. Mas assim, passar Natal, Réveillon, datas comemorativas, as comemorações de escola, eu acho que era o que mais pegava. Enfim, porque chegar ao ponto da sua filha olhar para você e falar assim: por que que eu vou comemorar Dia das Mães, cantar na escola, que se você não vai? E eu dizia para ela: filha, tudo que eu tô fazendo hoje é por você e é para o seu futuro. É para que você possa ter um estudo melhor, é para que você possa ter uma carreira sólida lá na frente, e é que eu possa ter a possibilidade de te dar subsídio financeiro até para que você possa fazer mais coisas do que eu pude fazer. E os primeiros anos que ela ainda, imagina uma criança com 7 anos de idade ouvir que ia ter que se distanciar, que te dá Feliz Natal, ou Feliz Ano Novo, ou Feliz Páscoa, Feliz Dia das Mães, por telefone. Doía. E ouvir seu filho chorando do outro lado. Ai, mãe, eu queria tanto que você estivesse aqui, você não tá, você não gosta de mim? Doeu muito. Foram anos bem pesados de estudo, depois do início da minha carreira, que eu tinha que estagiar, que eu tinha que estar em outros lugares, e minha profissão, inicialmente que eu estava voltada para a área de hotelaria, os dias que eu mais trabalhava eram os dias de lazer, os dias de festa. Então nós nunca estávamos juntas.
Então foi bem pesado o ser mãe vinculada com a minha profissão inicialmente. De um outro lado, ao passar dos anos, ela foi, entre aspas, se acostumando, né, com essa rotina, com essa vida que eu tinha. E eu sempre, por mais que ela chorava e que ela reclamava e achava que eu não gostava dela por muitas vezes, e eu sempre enfatizando, um dia você vai me entender. E até rezava e falava, Deus, espero que um dia minha filha consiga me entender e valorizar tudo que eu faço, que é por ela realmente. Apesar de hoje ela não ter a maturidade para entender o que nós estamos passando. E os anos passaram. E eu sempre fui muito pontual com ela, que a única obrigação que ela tinha era de estudar. E passaram-se os anos, ela foi estudando, enfim, e chegou no ponto do ensino médio. E no ensino médio eu disse, você precisa estudar e eu quero que você faça um técnico. Então, assim, aproveite o seu tempo de estudo. Então, você vai fazer a grade curricular básica, mas você faça o técnico também. E aí ela me ligou e disse, mãe, eu escolhi o que eu vou estudar, porque eu nunca exigi o que ela teria que fazer. Hoje eu vou estudar, eu vou entrar no técnico. Eu falei, que legal, filha. Bom, você realmente, obrigação sua é estudar. Mas o que você vai fazer? Ela falou, fazer eventos. Inicialmente foi até engraçado, porque quando eu contava para as pessoas, minha filha está estudando eventos, as pessoas falavam assim, você que exigiu isso e aquilo. Mas não, foi uma coisa que ela quis, enfim, e achou legal. E foi um momento de transição. Por quê? Quando ela começou a estudar eventos, ela começou a entender o meu mundo. E ela não morava comigo. E nesse período, na faixa de 14 anos, ela pediu para vir morar comigo, que eu morava em outra cidade. Mãe, eu tô estudando, enfim, e eu queria morar com você, e eu queria trabalhar com você. Nesse período eu estava começando a trabalhar com eventos. Eu falei, então tá, então venha morar comigo. Porém, você vai morar numa outra cidade da sua escola, então você vai ter que ter a maturidade de aprender, que você vai ter que pegar ônibus todos os dias, não pode chegar atrasado da escola. Então, eu a ensinei com 14 anos a ter essa disciplina, como um trabalhador, acordar cedo, pegar ônibus, ir para a escola, voltar, não perder o horário, enfim. Ela falou, tá bom, eu vou. E daí ela foi morar comigo em outra cidade e estudar. E nos finais de semana ela começou a trabalhar comigo e entender o meu mundo. E quando ela foi realmente para esse meu mundo, ela começou a entender que fazia sentido tudo aquilo que eu tinha passado para que a gente pudesse ter uma vida melhor, enfim, que ela pudesse ter coisas, né? Entendimentos e também momentos. Hoje, com 25 anos, eu digo que a maior felicidade que eu tenho é a minha filha. Foi estranho lá no passado ser mãe muito nova? Foi. Por que que eu fui mãe com 15 anos? É uma coisa que às vezes eu parava e falava assim, nossa Deus, você me odeia tanto assim pra eu ser mãe? Eu nunca quis, por quê, né? Por que eu? Por que eu? Mas sabe que eu falo que hoje eu vejo que faz sentido. E às vezes eu acho que às vezes as coisas acontecem na nossa vida que não é pra gente. Às vezes as coisas acontecem porque a gente tá ali no mundo para fazer as coisas até para outras pessoas, né? Para acontecer na vida de outras pessoas. A Andressa é única filha, única neta, única sobrinha, única tudo. Eu brinco que ela é o alecrim dourado da família. Porque eu me casei com o pai dela, ficamos casados 7 anos. Nesse momento que eu quis trabalhar, enfim, e voltar para minha carreira, nós encerramos o nosso casamento numa boa, né? Porque eu queria, né, ter outra vida, enfim, nós estávamos em momentos diferentes e ele sempre foi muito presente na vida dela, mas ele também era filho único. E em 2020 ele faleceu. E se ele talvez não tivesse tido ela, os pais dela não teriam tido netos.
Meu irmão também não tem filhos e a Andressa foi a única neta da minha mãe que faleceu. Então, assim, se eu não tivesse tido filho naquele momento, minha mãe também não teria sido vó. Meu pai também, até hoje, é a única neta. Enfim, eu falo que a Andressa veio para alegrar a vida de muita gente e para fazer sentido para a vida de muita gente. Com a partida do pai dela inesperadamente por um problema de saúde, ela também é a única pessoa que a avó tem. Então, assim, hoje eu falo, faz sentido a vinda da Andressa para esse mundo, né? E com o passar desses anos, enfim, ela entendendo todos os meus desafios e entrando dentro desse meu mundo, a gente conseguiu se entender. Ela conseguiu que fizesse sentido na cabeça dela esse meu desligamento, essa minha partida, enfim. E daí começou a ser gostoso ser mãe. Porque a gente começou a conseguir fazer as coisas juntas, a nos entender, a ter os mesmos gostos. Hoje eu brinco que ela, com 25 anos, é uma velha de 40 como eu. Porque são os mesmos gostos, os mesmos passeios. Às vezes até eu falo, ai, vamos sair, vamos viajar, vamos isso. Ai, não, tô cansada. Ai, vamos tomar um vinho e ficar quieta aqui? Vamos comer e vamos dormir e descansar, que eu tô cansada. Então, assim, hoje a gente tem a mesma sintonia. E é engraçado porque, assim, são 15 anos de diferença de idade, mas a cada ano parece que esses 15, eles vão se achatando, porque não tem mais tanta diferença de gostos, diferenças de comportamento, e a gente tá numa fase muito gostosa. Passado 25 anos, eu digo, vale a pena ser mãe? Vale. É gostoso? É. Entender a condução da vida, entender as nossas obrigações, entender os nossos conflitos, até pessoais, eu diria, né? Entender o porquê eu sou mãe, fez total sentido. E hoje é muito gostoso, né? Hoje a gente se entende, hoje a gente passeia, hoje a gente se diverte, hoje a gente briga também, enfim. Mas é muito gostoso porque hoje eu tenho a maturidade de entender o porquê eu sou mãe e como conduzir as situações de ser mãe, que não é fácil. Juntar ser mãe, juntar carreira, né? Às vezes eu tô numa correria de trabalho, ela me liga e brinca, mas só que hoje ela me manda áudio e liga na brincadeira. Porque eu sou prioridade da sua vida, você tem que parar a sua reunião para falar comigo. Ou ela liga para meus funcionários, enfim, fala para minha mãe que eu sou prioridade, que ela tem que me atender, mas rindo. Porque ela sabe que eu tenho uma agenda a cumprir, ela sabe que às vezes eu não posso atender, enfim. Porque hoje ela me entende, hoje ela me compreende. Então hoje eu brinco que ela é minha amiga, né? Além de ser filha, ela é minha melhor amiga. Então isso é muito gostoso. Ao passar dos anos, a gente vai encurtando essas diferenças. E eu até brinco, eu falo assim, olha, você que se cuide, porque senão lá na frente eu vou falar para as pessoas que você é minha irmã mais velha. Porque como a gente tem as pessoas, pelo que eu brinco, eles falam que a gente é muito parecida, e às vezes eu pego fotos minha mais nova, eles falam, nossa, mas é a Andressa? Eu falo, não, essa sou eu. Porque as pessoas, às vezes, com fotos minhas mais novas, eles acabam confundindo, achando que é ela, eu, enfim, é uma brincadeira. É muito gostoso, é muito gostoso. E depois que cresce, eu até falo, vale muito a pena ser mãe nova, porque hoje eu consigo aproveitar muito mais do que se ela fosse pequenininha. Então é gostoso sim. Fácil? Não é. Mas vale muito a pena, vale muito a pena. Hoje eu falo assim, eu não sei o que seria de mim se eu não tivesse ela. Isso. Bom, eu queria agradecer pela oportunidade de poder contar um pouquinho. Talvez seja inspiração, talvez sejam dúvidas, né, de pessoas que já passaram e vão me entender, ou pessoas que estão a maternar, né, o ser mãe, enfim. Foi muito gostoso relembrar e poder contar um pouquinho da minha vida, né, da minha trajetória de mãe, que normalmente ela fica escondidinha nos bastidores. Fiquem ligados no podcast Mamãe Pode.
Eu acho que pode tudo. Realmente, um nome muito bom. E fiquem ligados que vou vir outras mães, outras histórias, até muito melhores do que a minha, né? Muito mais emocionantes. Mas assistam que vai valer muito a pena. Sigam o canal, né? Ativem sininhos, enfim, e fiquem ligados, sejam as primeiras a assistirem, porque eu tenho certeza que vai ser emocionante e lindo assistir a vida de outras mães também, certo? Fica essa dica para vocês. Obrigada.